Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E lá no NEAL, quando a gente faz a abertura, que é o que nós estamos fazendo agora, a gente pede para que as pessoas se interiorizem, procurem assim a tranquilidade dentro de si, ligando aos amigos espirituais que estão sempre conosco, que nos ajudam, que nos auxiliam. Então, eu pediria para vocês, neste momento, que procurem aumentar, sim, a sua vibração para chegar mais perto deles. Que isso nos faz, assim, nos deixa muito mais tranquilos. E vamos sentindo também o abraço carinhoso de Jesus, que está e sempre estará entre nós. Vamos fazer aquela leitura que nós já escolhemos, assim, uma lição para hoje, do nosso livrinho Vigiai e Orai, de Carlos Batelli, e pelo Espírito Irmão José. A lição de hoje é: além do medo, és filho de Deus. O sol te beija a fronte todos os dias. Os pássaros cantam aos teus ouvidos. Aos teus pés, todos os caminhos se abrem. A terra anseia pelas tuas sementes. A fonte que desliza cantando oferta-se aos teus lábios. As flores desabrocham, perfumando o ar que respiras. Não tenhas medo de viver. Aguça os teus sentidos e integra-te com a criação divina. Tudo existe em função da tua existência. Não temas a dor e nem receis a morte. Viverás para sempre. Viveremos todos, não é? Para sempre. Muito bem, então agora nós teremos, quero apresentar para vocês, que muitos já conhecem, a nossa querida companheira Patrícia, que vai fazer a palestra à noite. O tema escolhido por ela foi contágios emocionais. Imagine o que vem pela frente. Patrícia, é com você, querida. Obrigada, Su. Muito boa noite a todos. Super obrigado pela visita de vocês no nosso canal. Aqui no SNEAL está todo mundo torcendo para que você goste dessa experiência e volte sempre. É tudo muito novo para todos nós, então eu espero que você seja compreensivo com alguma falha, com alguma coisa que não saia de acordo com o planejado. Na nossa reflexão de hoje, nossa conversa tem a ver com mudanças, mas principalmente com sentimentos, com pensamentos e emoções. Como andam as nossas emoções nos últimos dias? O que anda passando pela nossa cabeça, pelo nosso coração? Eu queria começar nossa conversa com uma passagem que está no livro Pão Nosso, que Emmanuel coloca o seguinte: e o mal, e o bem, o feio e o belo, viveram antes na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Pensar é criar. O que será que a gente anda criando por aí? Sem pensar com equilíbrio, sem pensar com clareza. Chegou a Covid-19. E como diria Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? Inesperada, inimaginável, transformadora. Mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a vida literalmente do planeta inteiro. E mudou sem autorização. Nós não tivemos voz ativa nessa mudança. Nós não escolhemos mudar a nossa forma de viver. Essa adaptação, portanto, acaba ficando mais complicada, até porque nos tiraram o poder de decisão. A gente aprendeu um novo termo, isolamento social. E com ele veio uma série de outras condições que a gente não estava preparado. Agora a gente pensa o que vai vestir e que máscara protetora vai usar. A gente passa o perfume e depois passa o álcool gel também. A bolsa da mulherada está sempre mais pesada porque leva o vidro de álcool gel junto. Mas a verdade é que a gente já devia estar acostumado com mudanças.
Afinal, a gente está se transformando naturalmente há muito tempo, há bilhões de anos. Claro que de uma forma mais lenta, mais natural, mas é uma mudança. Nossa evolução como espécie é uma grande sequência de mudanças. Foi essa evolução, esse conjunto de transformações que nos trouxe até hoje onde nós estamos. A cada desafio, gera uma reação nossa. A cada necessidade, nós fomos buscar uma solução. Criatividade está aí para isso, faz parte de cada um de nós nos adaptarmos. É o que o pessoal chama de resiliência, essa capacidade de levantar e fazer de novo. Vocês sabiam que já criaram até um triquini? É um biquíni junto com uma máscara de proteção. Não, máximo. A gente tem que dar a mão palmatória. O pessoal é muito criativo. E graças a Deus que é. É essa criatividade que ajuda a gente em momentos de crise como esse. O grande problema da crise, da mudança, é que quando a gente olha e vê que a nossa rotina mudou, a nossa forma de trabalhar, de nos locomover pela cidade, a nossa forma de nos relacionar um com o outro, mudou tudo. A gente tem que repensar cada um desses momentos. Mas isso não é necessariamente ruim. É um momento que a gente tem para repensar se essa rotina é boa, se essa forma de trabalhar é boa, se essa forma de se locomover é a melhor para a gente. Então, por que não aproveitar esse momento como uma oportunidade de reinvenção mesmo? Nós temos um problema que a gente precisa lidar. Apesar da evolução da gente ser essa transformação constante, a nossa mente luta contra a mudança. O nosso conforto psíquico, ele se identifica exatamente com a estabilidade, com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente prevê. Isso nos dá calma. Por que a gente faz agenda de compromissos? Porque a gente consegue se organizar melhor, a gente consegue se preparar melhor para as coisas que vão acontecendo. Hoje em dia, isso ficou mais difícil. Nós temos essa tendência de manter a situação como está, mesmo quando ela é ruim, simplesmente pelo medo do que pode acontecer se a gente mudar. A gente mantém empregos horrorosos, a gente mantém relacionamentos difíceis, relações que não agregam nada para a gente, amizades que nos fazem mal, simplesmente porque a gente tem medo de dar o próximo passo. O que vai acontecer se a gente mudar? Será que vale a pena se arriscar alguma coisa pior? Toda mudança, ela envolve um risco, sim. Não vamos mentir. Todo risco traz em si uma ameaça. E toda ameaça gera uma ansiedade. Essa ansiedade que angustia a gente. Para quem tem a tendência de ser um ser ansioso, é o pior dos mundos. É o que o pessoal está chamando de a tempestade perfeita. Agora imagina isso, o medo, a angústia, rodando o planeta inteiro. Sim, porque ela está em movimento e ela está numa espiral crescente. Todo mundo, 7 bilhões e não sei quantas pessoas no mundo vibrando uma energia de medo, de angústia, de ansiedade. Isso são os sentimentos mais presentes na psicosfera do planeta hoje em dia. Está tão pesado que dá a impressão que a gente consegue cortar com a faca. Isso está nessa ascendência, nessa espiral ascendente, muito porque a gente alimenta. Acontece aquilo que eu pus lá na passagem inicial. Nós criamos essas circunstâncias dentro da nossa mente e daí partilhamos com o mundo. Nós vivemos hoje numa realidade de noticiário a 24 horas por dia, redes sociais, informações verdadeiras ou falsas que vão rodando o planeta em instantes.
Acontece na China, acontece no Canadá, na Islândia, acontece no Brasil ao mesmo tempo. Não existe mais filtro da informação. Esse filtro hoje é cada um de nós. A gente é que vai ter que se precaver, de se proteger dessas emoções que são extremamente contagiantes. Elas nos envolvem e, de repente, você está sentindo emoções somadas, medos exteriores, e o teu corpo começa a reagir a isso. Eu já me peguei com palpitação em pleno Jornal Nacional. E olha, gente, não era pelo William Bonner, tá? Era uma coisa que estava tomando um espaço no meu corpo e eu passei a reagir àquelas informações de uma forma orgânica. Será que eu preciso entrar tanto nessa vibração? Será que eu não tenho uma forma de lidar com essa informação de uma forma um pouco mais equilibrada? No livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta assim: por que uma mesma ideia produz ou se reproduz em diversos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos responderam uma coisa que tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais exata do que imaginais. Cada um contribui para propagá-la, sem o perceber. Nós somos antenas, e a gente faz a recepção da imagem, da informação, da ideia, processamos isso e reproduzimos isso, seja através de um comentário, de uma conversa, seja através do nosso pensamento. A gente já falou várias vezes em várias palestras como o nosso pensamento tem uma força vibracional que a gente nem imagina. E a hora que ele encontra sintonia com outros 7 bilhões de pessoas, essa força se multiplica exponencialmente. Mais do que nunca, a gente tem que vigiar e tem que cuidar com o que estamos pensando, como a gente absorve informação e como a gente repassa informação. Muito bem, a pandemia é uma realidade, ela é uma ameaça, sim, é. Ninguém aqui está fazendo papel de avestruz e acha que é uma gripezinha que vai passar sem uma grande alteração, alguma grande transformação na nossa forma de viver. Mas será que essas mudanças, elas são motivo para o medo e essa ansiedade geral que está contagiando o planeta inteiro? Quem disse que essa nova forma de lidar com o nosso emprego, com o nosso trabalho, com o aprendizado em geral, com os nossos relacionamentos, é pior do que era antes? Quem diria que um dia a gente estaria fazendo a transmissão de uma palestra por uma plataforma digital? Quem imaginou que a criançada ia fazer aula ao vivo? Eu tenho uma sobrinha que está tendo aula de dentro de um barco no meio da Baía de Angra. Ela está fazendo isolamento lá dentro, está perfeitamente isolada, tendo aulas, convivendo com os amigos, com a forma mais natural do mundo. É diferente, mas não é necessariamente melhor ou pior. É só diferente. Depende de como é a nossa reação frente às mudanças que estão se apresentando para nós hoje em dia. Nós já nos perguntamos, já ouvi essa pergunta para as autoridades, para os médicos, entre nós mesmos, todo mundo está muito ansioso para descobrir quando as coisas vão voltar ao normal, quando vai ser o pico da pandemia, quando os casos vão começar a diminuir. Na verdade, gente, as coisas não vão mais voltar ao normal. Pelo menos não da forma como a gente entendia o normal. Porque nós estamos criando novas formas de convívio, de trabalho, de aprendizado. Por quanto tempo isso vai durar? Pelo tempo que for necessário. Não adianta ficar com o saudosismo
de não, as coisas eram mais tranquilas, mais fáceis. Talvez a nossa saúde estivesse um pouco mais segura. Sim, é verdade, mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar meios de proteger, de se proteger, proteger nossa família e proteger o outro também. Porque se tem uma coisa que já ficou clara nessa situação, nessa pandemia, é que não adianta cuidados isolados. Não adianta eu me cuidar se o meu vizinho não se cuidar. Não adianta eu me isolar dentro de casa se as pessoas que convivem, que se relacionam com a minha casa, também não se cuidarem. E isso traz, aflora na gente um sentido de comunidade muito forte, um sentido de interdependência que é bom, que é a melhor expressão de que somos todos irmãos. Sim, nós convivemos numa grande casa planetária e nossas soluções vão ter que ser em escala planetária. A parte boa é que as mudanças já começaram a acontecer. Nós já começamos a mudar, nós já começamos a nos adaptar a essa nossa realidade. Algumas mudanças são mais difíceis, outras foram absolutamente naturais. Elas foram simplesmente respostas aos desafios que nos foram passados. E porque a gente já mudou, essas experiências trouxeram um grande aprendizado. Vai depender de cada um de nós se esse aprendizado vai continuar depois que a pandemia passar, porque ela vai embora, vai passar um dia. Esse aprendizado vai servir para alguma coisa ou ele vai passar também junto com a pandemia? Nós aprendemos que a gente pode ficar isolado, mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar só. A gente já aprendeu que o vínculo não está condicionado ao contato físico. O vínculo está relacionado aos nossos interesses comuns, aos nossos sentimentos comuns, não à nossa presença física. Claro que um abraço físico é sempre muito mais gostoso do que um abraço virtual, mas a gente precisa lembrar que isso é temporário. Não é que nunca mais a gente vai poder abraçar as pessoas que a gente ama. Não é isso. Quer dizer só que, por algum tempo, a gente vai ter que usar alguns elementos artificiais para estar próximos dela. Nós podemos estar fisicamente isolados, mas não necessariamente emocionalmente distanciados. Tem diferentes formas de se relacionar, de trabalhar, de cuidar de si mesmo e também de cuidar do outro. Essas mudanças todas que a gente vem passando, elas também trouxeram muita coisa boa. Eu vou listar para vocês, assim, bem rapidamente, algumas transformações que aconteceram que são boas, que tomara a gente consiga manter no nosso dia a dia. Esse estado de exceção que a gente está vivendo criou um leque de oportunidades imenso e que, na pior das hipóteses, a gente vai aproveitar enquanto puder. Por exemplo, como a gente não pode sair de casa para trabalhar, a maioria de nós, quem pode estar fazendo trabalho de casa, tem muito pai e mãe com tempo de brincar com os filhos, tempo que nunca teve. E a criançada está aproveitando muito isso. Tem vizinho, gente, cantando na janela, só para entreter a vizinhança que está presa em casa. Que coisa mais linda que isso? Nós nos mobilizamos para auxiliar quem está passando por uma necessidade ainda maior que a nossa. Pessoas que estão se arriscando para nos manter em segurança, que vão entregar os remédios, o supermercado, pessoas que estão produzindo, que estão mantendo as fábricas funcionando para que a gente tenha abastecimento. Nós estamos olhando para os nossos idosos com muito mais cuidado, já repararam?
Me contaram, essa eu não ouvi porque eu estou em isolamento, mas me contaram que na 23 de maio, aqui em São Paulo, dá para ouvir passarinhos de tão quietinho que está. Os mares e os rios de todo o planeta estão mais limpos. O ar, a atmosfera do planeta melhorou, a poluição das grandes cidades baixou muito. Isso é muito bom. Nós temos um colegiado das melhores mentes científicas do planeta focados na solução do problema que aflige todos nós hoje. Ou seja, nunca houve tanto investimento em saúde, em ciência, como está havendo hoje em dia. E isso é muito bom, isso vai deixar um legado, sabe, de hospitais mais preparados, de profissionais mais experientes, sem falar em tudo aquilo que vai ser descoberto na procura da vacina. A vacina vai ser só uma das soluções encontradas. Pena que a gente é tremendamente incoerente. Um lado da gente quer voltar ao que era, o que é conhecido, o que é seguro para nós, a nossa velha agenda. Isso acontece segunda, isso acontece na terça, isso acontece na quarta. A outra parte da gente quer que o tempo passe rápido, para que a vida volte ao normal. A um normal que não existe mais. A gente quer que volte a quê? Sabe, a água que passa debaixo da ponte é diferente da água que vai passar debaixo da mesma ponte amanhã. Nós somos mesmo muito incoerentes. Vai entender. Como é que a gente quer que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo? Isso acontece exatamente porque nós estamos fora do aqui e do agora, do presente. Como o presente me traz medo, me traz angústia, eu quero sair dele. Eu quero ir para o passado ou correr para o futuro. Ansiedade é meu nome do meio. Conhece essa história? A nossa ansiedade, ela quer adiantar o que vai acontecer para nos dar uma sensação de controle. Mesmo que esse controle seja totalmente ilusório. Tá aí a pandemia que mostra que o nosso controle sobre a nossa vida é muito frágil, ele é muito precário. Mas, de repente, saber o que vai acontecer nos próximos capítulos me dá uma ótima sensação de estabilidade. Só que a gente tem que entender que a gente não precisa dessa previsão para estar estável, para estar equilibrado. Eu recebi uma figurinha essa semana muito divertida. Eu me identifiquei tanto com esse sapinho, gente. A gente começa a se agarrar a pequenos marcos, né? Por que não montar a árvore de Natal em maio? A gente deixa guardadinha, né? Já está montada quando dezembro chegar. Dezembro vai chegar. Mas não importa. O que importa mesmo é que previsibilidade não faz mais parte do nosso dicionário, pelo menos por um tempo. Às vezes eu fico imaginando países, governos, empresas. A empresa adora fazer planejamento. A mesma gente, lembra aquela listinha de ano novo que a gente faz com tudo aquilo que a gente quer realizar durante o ano? Pois bem, foi para o espaço. Eu fico imaginando aquele monte de bolinha amassada de papel voando pelos ares, porque nós estamos em maio e os nossos 5 primeiros meses do ano foram completamente atípicos. Ninguém se programou para isso, ninguém imaginou sequer que esse tipo de coisa podia acontecer. Mas e se? E se eu não tiver como pagar as contas? E se eu ficar doente? Se eu perder o emprego? E se eu ficar doente e não tiver hospital? E se o hospital não tiver respirador? E se eu desencarnar? Meu Deus, se eu desencarnar? Cruzes. Gente, se tudo isso acontecer, a gente vai ter que lidar com a situação. Quando ela acontecer. Até mesmo o nosso desencarne. Se for o caso, se a gente estiver programado para desencarnar nesse período, a gente vai se desencarnar. Sinto dizer, a gente se vê do outro lado, tá? Volto já. E com pandemia ou sem pandemia, se tiver escrito que a gente vai desencarnar nesse período, a gente vai.
Eu não sei se vocês lembram, uma história que aconteceu alguns anos atrás, foi um acidente com o avião da família Agnelli. Eu não lembro se ele era se ele era presidente da Fiat ou da Vale, de uma grande empresa. E num domingo à tarde, ele e toda a família estavam dentro de um avião, de um jatinho particular. E o jatinho sofreu um acidente e caiu em cima de uma casa, ali em Santana, perto do Campo de Marte. Agora imagina, nessa casa tinha um casal sentado na sala, assistindo o Faustão. Tá certo que o Faustão é de matar de vez em quando, mas ninguém imagina que vai cair um avião em cima da sua casa num domingo à tarde. Portanto, a nossa capacidade de previsibilidade, ela é muito limitada. Se acontecer uma série de coisas ruins, nós vamos ter condição de buscar ajuda, de achar soluções. Se acontecerem. Hoje em dia, a única coisa que a gente pode fazer é tratar do hoje e não das coisas que talvez aconteçam e talvez não aconteçam. A nossa vida tem momentos de crise. Nós já passamos por várias e vamos passar por essa também. Eu vi uma mensagem do Divaldo Franco essa semana comentando como os desencarnados pela Covid do mundo inteiro estão sendo recebidos pelas colônias locais de cada lugar. Ou seja, nada acontece sem o devido cuidado do plano espiritual. Vamos acalmar o nosso coração, vamos baixar o trem de pouso para vivenciar realmente toda essa oportunidade de aprendizado que a gente tem hoje. Não adianta se preocupar com o que ainda não aconteceu e que talvez nem venha acontecer. A Cristina Dias fez uma palestra aqui no canal semana passada, onde ela abordou essa questão muito bem. Não importa como a gente vai viver o nosso futuro, importa sim como a gente está vivendo o nosso presente. Será que nós não temos alternativas ao medo e à ansiedade geral? Será que eu não tenho condições de sintonizar uma condição mais equilibrada para viver esse momento? É uma opção. Essa opção nós temos. Como sintonizar o meu pensamento, as minhas emoções, num momento difícil, num momento de crise como a gente está passando. Mas vamos entender que não é uma crise pessoal. Ela é uma crise sistêmica. Ela é uma crise geral, que envolve tudo, que vai requerer uma readaptação de tudo, de todo mundo. Então, vamos acalmar, vamos respirar fundo e vamos focar no que está acontecendo hoje na nossa vida. Eu queria lembrar alguns pontos que na hora que a gente entra, que o estresse está na lua, que os noticiários estão muito alarmantes, que as pessoas do nosso lado estão ficando doentes, é importante a gente lembrar que não é o futuro, mas é o presente que eu preciso viver. O futuro deixa para o futuro cuidar. Só para lembrar que tudo está certo como está. Por mais confuso, por mais difícil que esteja para a gente entender o que está acontecendo por uma vontade maior que a nossa. Uma vontade mais justa e mais sábia que a nossa, que a gente pode confiar. Que toda mudança é uma oportunidade. E as oportunidades precisam ser aproveitadas. Todo aprendizado pode nos levar ao passo adiante. Naquela velha evolução que vem nos acompanhando há bilhões de anos, ela é feita de uma série de oportunidades que a gente soube aproveitar. A gente precisa lembrar que Jesus olha por nós
acompanhado de um batalhão de mensageiros do bem. Que ninguém, nenhum de nós, vai ficar sem a sua assistência, seja qual for a circunstância que a gente vai ter que passar. E isso nos traz um enorme conforto espiritual. Que o Pai nunca daria para a gente um desafio desse tamanho se a gente não tivesse condições de vencer esse desafio. E principalmente que tudo, absolutamente tudo, passa. Não vamos cristalizar o nosso pensamento, os nossos sentimentos num momento triste como esse. Vamos deixar ele passar. E um dia nós vamos lembrar dessa história como um momento difícil, como hoje a gente lembra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Os historiadores vão contar essa história como contam hoje da gripe espanhola, das fome na África, vão contar a história da Covid também, a nossa história. A nossa geração teve a oportunidade de enfrentar um grande desafio e de vencer esse grande desafio. E isso nos faz espíritos especiais, espíritos mais fortes. Viver em equilíbrio, gente, também é uma questão de fé. É uma fé que nos faz mais sensíveis à necessidade do outro, à dificuldade do outro. É a nossa fé que nos mostra a nossa infinita capacidade, a capacidade que cada um de nós tem de se reinventar e de se reinventar melhor, para ser um espírito melhor. É a fé que tem o poder de nos acalmar, de nos harmonizar com uma ordem muito maior do que o nosso entendimento. É a fé que ela nos faz ir dormir toda noite agradecidos por ter vivido mais um dia com saúde e na esperança que o dia seguinte vai trazer boas notícias para todos nós. E isso é muito importante. É como o desejo que a gente tem hoje para cada um de vocês que parou um minutinho no dia para vir refletir sobre essas coisas. Cada um de nós do NEAL, nesse momento, pede a Jesus que a paz dele envolva cada um de nós. Que ela traga em si alimento para a nossa fé. Que essa paz, que essa tranquilidade embale o nosso sono, proteja as nossas famílias, os nossos entes queridos, mesmo aqueles que estão longe, o pensamento não tem distância. Nesse momento, a gente pede que Jesus olhe por nós, que nos dê calma, que nos dê resiliência para enfrentar esse momento. E que essa paz esteja sempre no nosso coração, que as nossas emoções sejam sempre equilibradas. Vamos pedir a Jesus que o nosso coração esteja sempre aberto, que os nossos olhos estejam sempre atentos aos cuidados, às necessidades, das nossas famílias e a dos outros também. Pai, abençoa cada um de nós e que a tua paz ilumine nosso caminho durante todos esses momentos difíceis, fortalecendo, nos inspirando, nos auxiliando a cada dia a colocar mais uma pedrinha no nosso caminho, uma pedrinha forte, onde a gente possa se apoiar, uma pedrinha construída de fé. Muito obrigado a todos. Que a paz do Senhor os acompanhe e as suas famílias, hoje e sempre. Graças a Deus.